FIA em Foco de hoje é o AFHI11. Esse é um fundo imobiliário de crédito e, na minha visão, esses fundos têm um risco muito maior do que os outros, porque eles são fundos imobiliários que investem em dívidas. No fundo imobiliário de tijolo, quando você tem uma inadimplência, você vai lá, despeja o inquilino e o imóvel continua lá, o imóvel é do fundo. Agora, num fundo imobiliário que investe em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, esse CRI é marcado a zero, ele não vai valer mais nada. Ah, Emily, mas eles têm garantia. Tá, mas qual é a qualidade dessa garantia? Qual é a garantia? É um imóvel? É um imóvel pronto? Mas onde é esse imóvel? Qual é a localização? É lá no interior? É lá onde Judas perdeu as meias? Sabe, é um imóvel que tem liquidez? É um imóvel que tem demanda? Qual é o valor desse imóvel? Ou é um imóvel que ainda está em obra? Vai dar mais trabalho ainda para o fundo? Vai ter custo? É um imóvel que tem vacância? O fundo vai ter que pagar condomínio? Vai ter que pagar IPTU? Então, o fato de ter uma garantia não vai mudar muita coisa, dependendo, claro, da qualidade dessa garantia. E esse risco, ele aumenta ainda mais quando acontece uma alta na taxa de juros do país, porque isso vai alterar o fluxo de caixa das empresas, vai desestimular o consumo e isso vai afetar diretamente as empresas e os clientes dessas empresas, que são as devedoras dos fundos imobiliários. E isso pode levar a uma inadimplência. Tá, mas como se mitiga esses riscos? Esses riscos, eles são mitigados diversificando a carteira de investimentos. E como é que está a carteira de investimentos do AFHI11? Eles têm um total, eles não trazem enumerado aqui pra gente, mas eu já li essas 3 páginas e eles têm um total de 67 CRIs, ou seja, só por aqui a gente vê que é uma carteira bem diversificada, mas não dá para ter certeza. Por quê? Porque a gente tem que ver qual é a maior exposição do fundo, porque se tiver muito CRI, mas também se tiver muito CRI repetido, não vai adiantar muita coisa. Eles trazem para a gente já tudo isso aqui num gráfico e, de acordo com a gestão, a maior exposição deles é 5,75%, a segunda maior exposição 5,22% e a terceira maior 4,12%, ou seja, as 3 maiores exposições juntas chegam ali a mais ou menos 15% de todo o patrimônio líquido do fundo. Isso é muito bom, é uma carteira muito bem diversificada. Quer dizer que se houver alguma inadimplência, algum desses devedores deixarem de pagar, o impacto no rendimento do fundo, na receita do fundo, vai ser bem menor. Também é importante ficar de olho nas taxas, porque, por exemplo, olha aqui, tem aqui uma taxa de carrego de CDI mais 3,81%. A gente sabe que a Selic está 14,75%, logo o CDI vai estar 0,10 mais ou menos abaixo disso, 14,65%. Então, juntando esses dois aqui, a gente vai ter uma dívida de 18,46%. É uma dívida alta para a empresa que tem que pagar essa dívida. Mas a taxa aqui, por exemplo, de IPCA, eu já acho bem tranquila. Na marcação a mercado está 9,94%, na taxa de aquisição, né, que foi aquela que o fundo comprou mesmo, IPCA mais 8,53%, pré-fixada está com um spread aí de mais ou menos 3% em relação ao Tesouro Selic. A do CDI eu já acho um pouquinho mais cara, é que a dívida em CDI ela já é mais cara mesmo, mas um spread de 3,81% para mim, na minha visão, tá? É mais caro mesmo. Outra coisa a se analisar numa carteira de CRI são as taxas, tá? Porque uma empresa que tem um risco de crédito baixo, ela não toma dívida muito cara. Então, se você pegar aqui, por exemplo, uma dívida IPCA mais 9, IPCA mais 10, IPCA mais 10,5, são dívidas bem mais elevadas. Taxas aqui, por exemplo, CDI mais 3,11. Então, essas taxas, elas estão diretamente ligadas à qualidade de crédito das empresas que tomam essas dívidas. Mas como eu falei, de uma forma geral, eu não acho que as taxas do fundo, né, do AFHI, sejam muito altas. Eu já vi bem maiores que essas. Falando um pouquinho mais aqui sobre a carteira do fundo, eles têm exposição tanto a CDI quanto a IPCA, mais IPCA, né, 77,08%, CDI eles estão com uma exposição de 20,79% e um valor aqui bem baixo de pré-fixado de 2,13%. É um fundo que só investe em CRI, né? Eles não têm cotas de outros fundos imobiliários, não tem LCI, é o conhecido puro sangue mesmo, só investe em certificados de recebíveis imobiliários, tem um pouco de caixa, né, que é para aproveitar as oportunidades, e o risco, eles têm fundos high grade
e high yield. De acordo com a gestão, esses high yield que eles consideram aqui é tudo que não é high grade, então não quer dizer necessariamente que são aqueles CRIs muito mais arriscados, só quer dizer que eles não são tão conservadores quanto o que eles consideram high grade. E esses high yield representam aí quase 40%, 39,15% da carteira. Tem uma diversificação aqui por securitizadora, também é importante, por segmento. Eu não sou muito fã de incorporação, né? Afinal, a gente tem o risco de obra. Depois que acaba o risco de obra, você ainda tem o risco de venda. Varejo, como eu falei, shopping center também são muito afetados pela alta na taxa de juros. Loteamento também, varejo. Mas, de forma geral, eles estão bem diversificados. Agora, em relação à rentabilidade, o AFHI, desde 2021, que foi quando ele surgiu, ele já rentabilizou, considerando o rendimento distribuído mais a variação da cota no mercado, 66,38%, enquanto o CDI rentabilizou 54,49% e o IPCA no mesmo período 28,60%. Aqui a gente tem o histórico de distribuição do FHI. Eles tentam, né, fazer uma linearização dos rendimentos distribuídos, então quando eles têm um resultado maior, por exemplo, aqui em fevereiro, R$ 1,09, em abril também teve um resultado de R$ 1,20, eles optam por manter um rendimento aí mais ou menos no mesmo patamar e fazer um caixa, né? Eles têm uma reserva acumulada, por exemplo, agora de 45 centavos, mas esse valor considerando também a inflação acruada. E a reserva do fundo atualmente é de 36 centavos. No mês anterior era de 16, né? Mas como eu falei, eles tiveram um resultado que foi bem afetado pelaquela inflação mais alta de fevereiro, então eles fizeram um resultado total de 1,20, distribuíram R$ 1 e acabaram aumentando bastante a reserva para quando a inflação vier bem menor, eles poderem seguir linearizando esses rendimentos. Mas o FHI 11 vale a pena? Na minha opinião, se você gosta de fundo imobiliário de papel, esse é um dos melhores, vale aí o seu tempo para você analisar, estudar bem esse fundo imobiliário, quem sabe até investir. Mas essa é a minha opinião, gostaria de saber a sua opinião, fala para mim o que você pensa sobre o FHI, se você já é cotista, se você está planejando investir nesse fundo. Aproveita também para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.